um Jedi ou um puritano misterioso? Então vamos aqui, gente, para mais um vídeo de mais um grupo separatista. Então, se você não sabe o que eu estou falando, veja o vídeo anterior, eu dou uma introdução trazendo Star Wars e os grupos separatistas do século XVIII na Inglaterra, porque é muito semelhante à história. Inclusive, se você não assistiu ainda Star Wars, assista lá, que é muito legal. E no vídeo anterior eu falei sobre os Quakers. Nesse vídeo aqui nós falaremos sobre os batistas, que também é um grupo separatista, que nada mais é o que? Grupos que queriam a divisão com a igreja anglicana, igreja da Inglaterra. Então, muito prazer, meu nome é Andressa, e aqui neste canal nós falamos sobre feminilidade bíblica, mas neste vídeo exatamente nós iremos falar aqui no grupo dos batistas de uma mulher que contribuiu e muito para a história da igreja. Inclusive a história dela me ajudou a entender alguns textos da Bíblia que para mim ainda eram confusos. E hoje nós iremos falar sobre Martha Marshall e os batistas do sul dos Estados Unidos. Mais um vídeo baseado no livro da Ruth Salviano, Vozes Femininas dos Avivamentos, porque como eu falei para vocês, existem muitas informações nesse livro. E esse é mais um vídeo baseado nesse livro aqui, gente. Então bora lá. Gente, os batistas foi um grupo separatista da Inglaterra, um dos vários grupos, né, que tiveram ali, que não queriam, que não concordavam com o estilo de culto da igreja anglicana, né? Então eles, diferente dos puritanos que queriam a purificação da igreja, deixa eu pegar os cabelos. Então, diferente dos puritanos que queriam a divisão da igreja, a purificação da igreja, os separatistas não quiseram um acordo, quiseram se dividir. Então nós temos os Quakers, que foi um grupo herege, e temos os batistas, que não foram hereges, porque temos muitos pregadores importantes desse meio, como John Bunyan, muitos batistas importantes, muitos pertencentes também à ala puritana, né? Porque os puritanos não foram reduzidos a um grupo específico denominacional, mas era uma ideia, né? Uma ideia, digamos assim. Então temos puritanos presbiterianos, puritanos anglicanos, puritanos batistas, uma série de denominações que se enquadram ali entre os puritanos, porém um consenso comum que os puritanos tinham era que eles consideravam os Quakers hereges, que são um grupo do vídeo anterior que eu falei. Uma nota de esclarecimento: os batistas do sul foram os batistas dos Estados Unidos, portanto a ideia deles não era se separar da igreja anglicana, mas de outros batistas tradicionais. Portanto, esse movimento foi um pouco diferente do que o movimento separatista da Inglaterra. E eu vim aqui porque até eu estava ficando confusa com as minhas faltas de informações. Bora pro vídeo. Então, esse grupo aqui, nós iremos falar sobre os batistas do sul, especificamente, trazendo Martha Marshall como uma mulher importante nessa história, uma mulher bíblica. E como eu sempre falo para vocês, eu sou contra a ordenação pastoral feminina. Acredito que isso seja antibíblico, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, verso 12 e 1 Coríntios capítulo 14, o versículo esqueci, vou deixar aí para vocês. Mas eu sempre trago aqui a contribuição das mulheres na história da igreja de uma forma bíblica, porque sim, mesmo que nós não exerçamos o ministério pastoral, não porque somos inferiores aos homens, mas porque exercemos funções diferentes. Então, existem muitas coisas boas e importantes que nós podemos fazer que, de fato, podem contribuir para o reino de Deus, para a glória de Deus, né? Então, vamos ler alguns capítulos aqui desse livro e vamos conhecer um pouco da história de Martha Marshall. E ela foi considerada como a Priscila dos Estados Unidos, né? Priscila, esposa de Aquila, ali uma mulher que conhecia teologia. Dificilmente nós veremos uma mulher que tem o seu nome que vem antes do seu marido, né? A Bíblia, o apóstolo Paulo sempre nos lembra sobre Priscila primeiro, antes de Aquila, né? Isso mostra que talvez ela tinha uma posição importante ou na sua área de trabalho, né? Eles eram
fazedora de tenda, né? Uma empresária, né? Ou ela realmente conhecia teologia um pouco mais do que o seu marido. Mas, como a gente lê alguns textos bíblicos falando que mulher não pode exercer pastorado, mulher não pode falar na igreja, né? Como 1 Timóteo capítulo 2 nos ensina, na verdade, eu sempre falo para vocês que o foco daquele texto é a autoridade de homem, né? Então, por exemplo, num concílio, onde está se realizando ali um debate sobre coisas importantes relacionadas ao culto, o ideal é que sejam participantes desse concílio homens, né? Líderes levantados por Deus para essa obra. Então, o falar na igreja é nesse sentido de autoridade, né? Um exemplo, né, próximo disso seria o que está escrito lá em Atos 15, né? O primeiro concílio da igreja, né? Havia ali presbíteros, bispos, os apóstolos, os líderes ali, todos os homens, né? Tentando organizar como seria a igreja do Deus vivo, né? Então, a ideia de não falar na igreja seria mais no sentido da questão da autoridade, né? Porque existiam profetisas, né? E uma dessas profetisas é provavelmente Priscila, esposa de Áquila. Então, ao ler a história de Martha Marshall, e me deu uma ideia, eu falei, então é isso que Priscila realizava, né? Por isso que Priscila poderia conhecer teologia, inclusive ensinou teologia para um pastor. Nós vemos na palavra de Deus, ela junto com o seu marido Áquila discipulou Apolo, para que Apolo mais na frente fosse pastor da igreja de Corinto, né? Apolo pastoreou outras igrejas também, mas a igreja de Corinto foi a principal, né? Então, Martha Marshall é a nossa personagem desse vídeo aqui, Vozes Femininas Desafiamentos. Então vamos lá, gente, eu vou abrir para vocês nas páginas 205, que conta a história dela, a bibliografia dela. E a história dela vai até a página 208, em 211, aqui a Ruth coloca que ela recebeu uma homenagem em 2007, Associação de Mulheres Batistas Associação de Mulheres Batistas no Ministério, que existe desde 1983, instituiu em fevereiro como mês da pregação Martha Stern Marshall, para comemorar o evento de mulheres pregadoras, né? Mas considerar Martha Marshall como uma pregadora apenas, eu acho um pouco equivocado, porque quando nós lemos a bibliografia dela, ela foi muito mais uma missionária evangelista do que uma pregadora. Então, como missionária evangelista, eu super concordo, porque isso também me fez entender a função de Priscila. Por que Priscila poderia discipular um pastor, por exemplo, como Apolo, mas não poderia pastorear uma igreja, como o apóstolo Paulo mesmo nos traz, estabelecendo, né, como funciona a ordem na igreja? Se ela fosse uma evangelista missionária, ela poderia. Porque nós temos a mulher samaritana. Ela evangelizou os homens da sua cidade, porque os homens da sua cidade eram homens leigos, homens não convertidos. Sendo a mulher samaritana uma mulher convertida que conhecia o evangelho de Jesus Cristo, porque de acordo com a palavra de Deus, Apolo também não conhecia o evangelho de Jesus Cristo. Uma mulher que conhece o evangelho, convertida, pode evangelizar, não só pode, como deve evangelizar, porque essa é a função de todos os crentes. E quando nós falamos de evangelizar ou realizar missões, nós não estamos falando de um ambiente fechado, de 4 paredes, né? Ali no local onde está sendo feito um culto público. Nós estamos falando ali de, por exemplo, a mulher samaritana que estava no seu cântaro e foi na sua cidade evangelizar. Que é também o sentido do caso de Priscila, que não estava numa igreja, numa denominação, num culto público, pregando, mas ensinando sobre o evangelho de Jesus a pessoas que não eram convertidas ou que não conheciam o evangelho de Jesus. Então, quando eu leio a história de Martha Marshall, eu vejo ela muito mais como uma evangelista missionária do que como uma pregadora que pregaria num culto de domingo à noite, por exemplo, né? Então, a história dela é muito legal, gente, é muito interessante. Martha, ela se casa com Daniel,
que era um viúvo, né? A sua mulher, a sua primeira esposa, ao dar à luz a um filho, morre em parto. Então ele se encontra ali, né, com crianças pequenas para cuidar. Ele se casa com Martha Marshall. E Daniel se converte ao ouvir a pregação de George Whitefield. Então, George Whitefield estava ali nas redondezas dos Estados Unidos, né? Ele passou um bom período lá com Jonathan Edwards, né? No período dos avivamentos do século XVIII, né? E ao ouvir a pregação de George Whitefield, Daniel se converte, não apenas se converte, mas ele decide se tornar missionário de índios. Ainda havia muitos nativos nos Estados Unidos, né, índios, né, americanos, que precisavam ser evangelizados, né, colonizados. E Daniel, junto com Martha Marshall, decide evangelizar índios. Acontece que eles começam evangelizando o norte dos Estados Unidos, né? Só que aconteceu dos indígenas, né, dos índios, se rebelarem contra os homens brancos, né? Então aqui no livro fala: quando explodiu a insurreição indígena, foram obrigados a viajar para o sul e ficaram brevemente em vou deixar o nome aí que eu não sei falar isso não, na Pensilvânia. Estabelecidos na Virgínia, observaram o trabalho batista que eram feitos sob os auspícios da Associação Batista Filadélfia. Daniel e Martha analisaram as doutrinas batistas e concluíram que a Bíblia de fato ensinava a prática do batismo dos crentes. Batistas vem daí, tá, gente? O batismo de pessoas convertidas. Os Marshalls foram então batizados e passaram a frequentar uma igreja batista tradicional, onde Daniel veio a ter licença para pregar. Tanto ele quanto Martha oravam e pregavam durante cultos com igual fervor. Porém, a sua atuação no culto escandalizava os batistas tradicionais da Virgínia, que se opunham a mulheres falando em público, né? Então, nesse caso, eu vou concordar com os batistas tradicionais, eles estavam corretos em censurar ela, né? E aí, o que acontece? Eles começaram a evangelizar os índios do norte. E com essa rebelião que teve dos índios, eles tiveram que migrar para o sul. Ao chegar no sul, eles começaram um trabalho itinerante, né, na evangelização dos índios, junto com Shubal Stearns, que é irmão de Martha, né? Ela é Martha Stearns Marshall, né, que é do sobrenome do marido. E aí o seu irmão Shubal também auxilia eles ali na missão. E é ali que começam-se os trabalhos missionários no sul, que daria origem depois aos batistas do sul, né? Testemunhos, Martha era mais eloquente na pregação do que o seu marido. Ela pregava e profetizava ao seu lado. Em 1760, mudaram-se para Beavers Creek para organizar uma outra igreja. Ao mesmo tempo, Daniel e Martha e o filho Abraham pregavam em reuniões ao ar livre. Mais para frente a gente vai falar um pouco sobre Abraham, que é filho de Martha, o filho mais velho deles, e ele foi responsável por abrir mais igrejas do que se pode contar nos Estados Unidos, né? Então ele continua ali o trabalho. Os pais deles começaram, né, implantando igrejas, né, como missionários mesmo. E Abraão fez um trabalho de pastor, então ele fundamentou igrejas, ele estabeleceu líderes, né, ele organizou aquilo que os pais deles tinham começado, né, para Piedmont, na Carolina do Sul, e o casal fazia frequentes viagens evangelísticas na Geórgia, onde pregavam com zelo notável e fervor em residências e nos bosques próximos. As autoridades coloniais ordenaram que parassem de pregar nessas duas colônias, pois havia uma lei que proibia a liberdade religiosa para grupos não autorizados, como os batistas. Como descumpriu a lei, de acordo aqui, né, descumpriu a lei de acordo com a lei dos homens, mas não de acordo com a lei de Deus, né? Porque você não precisa de um documento que te legalize a evangelizar, né? Nós somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. Como descumpriu a lei,
Nós falamos também no vídeo anterior, eu falei sobre John Bunyan. John Bunyan também era, entre aspas, transgressor da lei, porque ele não tinha um documento que oficializava ele como um pregador, né, de acordo com a lei, né, tinha que ter um documento que oficializasse isso. Então, por ele pregar sem essa licença, ele foi preso, e inclusive nessa prisão ele escreve alguns livros, como O Peregrino, que é um clássico, né, até hoje, né. Voltando aqui, fala assim, como ele descumpriu a lei, pregando sem o consentimento do governo de Augusta, onde a Igreja da Inglaterra era a oficial do Estado, Daniel foi preso. Enfim, então Marta, junto com o seu marido, eles faziam um trabalho evangelístico / missionário, né? Muito mais na questão de povos não alcançados, povos não evangelizados, principalmente os indígenas. Então, é correto Marta considerar pregadora, né, entre aspas, porque ela estava ali contribuindo junto com o seu marido para o ministério missional e evangelístico, né? Claro que havia algumas censuras aqui, mas eu acredito muito que essa censura que aconteceu aqui em relação a eles foi muito mais uma perseguição. Por quê? Porque o foco deles era muito mais trabalho missionário, né? Abertura de novas igrejas, né? E tanto que quando era aberta a igreja, era estabelecida a igreja, né? Eles colocavam um líder lá para acomodar a igreja, e eles migravam para um outro lugar para evangelizar novas pessoas. Então, aqui vem um pouco dela, e depois mais pra frente Ruth compara ela com Priscila, e eu começo a comparar, realmente faz sentido, né? Porque mulheres não poderiam exercer o trabalho pastoral como Priscila não exerceu, mas poderiam evangelizar e exercer um trabalho missionário ao lado do seu marido, que foi o que aconteceu com Priscila e Áquila, né? Porque sempre que a Bíblia nos traz Priscila, também nos traz Áquila, né? Não deixa a Priscila só nessa história, né? Áquila estava junto com ela, então eles faziam um trabalho junto, um trabalho em parceria, dando-se sim a entender que Priscila tinha um pouco mais de habilidade com palavras, né, para transmitir o evangelho mais ainda do que o seu marido. E aí, mais pra frente, fala sobre o filho dela, né, Abraham Marshall, que diz assim: o primogênito de Martha nasceu em Connecticut em 1748, foi batizado no rio Savannah, tornando-se membro da Igreja Batista Stephen Creek, na Carolina do Sul. Com 19 anos de idade, logo o rapaz começou seu ministério de pregação, e nos primeiros 20 anos dedicou-se quase exclusivamente à pregação itinerante. Após a morte de seu pai, Abraham assumiu o pastorado na Igreja Batista de Keokuk, o qual pastoreou por 35 anos. Contudo, nunca abandonou o ministério itinerante, pois seus trabalhos não estavam confinados a uma única cidade. Abraham possuía um dom especial, raro, entre os seus contemporâneos, a capacidade inata de revestir seus sermões com eloquência. Sua voz era poderosa, melodiosa e flexível. Em nada, talvez, foi mais notável do que na amabilidade da descrição. Ele relatava as glórias do céu com incomparável força e amplitude. Nenhum homem, vou pular um pouquinho aqui, gente. Nenhum homem fundou mais igrejas na Geórgia do que Abraham Marshall. Uma delas foi a primeira Igreja Batista de Augusta, que ele organizou em 1817 e pastoreou até maio de 1819. A historiadora da igreja, Miriam Simmons, o descreve andando pelas ruas da Augusta em seu velho cavalo branco com alforjes cheios de Novos Testamentos e folhetos, que distribuía gratuitamente e ao mesmo tempo convidado por todos para irem ouvir a pregação do Evangelho. Ela relatava também um testemunho de jovens que iam em busca de diversão, mas, tendo ouvido Marshall pregar, permaneciam para orar. Um dos eventos mais notáveis do ministério de Abraham Marshall teve início em 10 de maio de 1786, quando ele deixou Keokuk em uma viagem para Connecticut, que terminou 6 meses depois, em 17 de novembro. Ele tinha percorrido a cavalo cerca de 3.000 milhas por 11 estados e pregado em média 197 vezes
com centenas de conversões como resultado. Desde os dias de Whitefield, não se reuniam tantas pessoas para ouvir o Evangelho. Isso nunca ocorrera com um pregador batista. Calcula-se que ele tenha pregado para 40.000 a 50.000 pessoas nessa viagem. Nos seus 33 anos de vida restantes, Abraham trabalhou fiel e constantemente até a sua morte, no dia 15 de agosto de 1819, com 71 anos de idade. Marta, com certeza, sentiu orgulho desse filho e, sem dúvida, seus 10 filhos foram preciosas contribuições para o reino de Deus. Porém, ela mesma muito contribuiu em vida e, depois de sua morte, ainda foi inspiração para milhares de mulheres evangélicas. Enfim, aqui a Ruth cita Marta como exemplo para as mulheres que depois se tornaram pregadoras, diaconisas e presbíteras. Mas isso aqui eu vou ocultar porque essa parte aqui eu discordo, tá? Estudando um pouco da história de Marta, ela teve defeitos, porque, né, pregar num culto fechado, num culto público, não seria legal. Mas dá para ver pelo testemunho aqui que ela está, além dela sempre estar ao lado do marido dela, ela se dedicou muito mais a evangelismo, né? Em povos indígenas, em povos não alcançados, muito mais do que a pregação pública, o pastoreio, né? E a gente vê, né, através da vida dela, que ela cuidou muito bem de seus filhos. As meninas, né, algumas delas casaram, tiveram bons casamentos com homens de Deus. E o principal, né, deles aqui, Abraham Marshall, provavelmente herdou a oratória da sua mãe, né? Foi um primeiro pregador batista a reunir multidões, né? Desde que Whitefield tinha pregado nos Estados Unidos, ninguém tinha conseguido reunir tanta gente, até que Abraham Marshall aparece pregando e contribuindo para o avivamento, né? Ali nos Estados Unidos. E talvez seja comum para você ouvir falar sobre os Batistas do Sul, porque se você viu a pregação chocante do Paul Hodges, que contribuiu para a conversão de muitas almas, né? Talvez a minha, provavelmente. Ele é um membro, né, da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos. Ele fala com muito orgulho, ele enche a boca para falar que ele é um Batista do Sul, né? E esse é um pouco da história dos Batistas do Sul, né? É claro que quando você for estudar a história do Batista do Sul, você vai ver muito mais os homens, né? Stern, Shubal, Stern, Daniel, Marshall. Mas fazendo aqui para vocês a história de Martha Marshall, esposa de Daniel, mãe de Abraham Marshall, que contribuiu também para a história da igreja, né? História dos avivamentos, né? Gente, esse é meu vídeo. Esse é o vídeo de hoje, mais uma voz feminina nos avivamentos. Espero que na próxima vez que eu gravar eu encerre, gente, porque eu amei ler esse livro. Amei, tem muitas informações muito boas, muito legais. Mas são muitos vídeos, né, que a gente tá fazendo baseado nele. Quero mudar, quero ir pro próximo. Enfim, gente, espero que tenham gostado. Se gostaram, não deixe de curtir, de comentar. E espero no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.